O deputado Barros Munhoz está comemorando 38 anos de vida pública. Ele acabou tirando um tempinho aqui conosco para a gente falar um pouco sobre isso, né? O que foi esse período na vida dele, o que isso representou para Itapira, para o Estado e até para o Brasil. Bom dia, deputado. Fazer 38 anos de vida pública não é nada fácil, né? Quer dizer, é preciso ter não só muita competência, mas também muita disposição física. E eu gostaria de começar perguntando o seguinte: o Paganini, durante essa festa de comemoração, falou que o Barros Munhoz, Itapira até divide com o Estado, com a região e até com o Brasil, mas o Totonho Munhoz não. O que ele, na verdade, quis dizer com isso? Bem, bom dia. É um prazer muito grande estar com você e poder fazer essa entrevista de uma maneira bem tranquila, bem serena e procurando transformá-la realmente num verdadeiro bate-papo. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu vivo uma situação anormal. Quer dizer, não é normal alguém ter 38 anos de vida pública e ascendentes, quer dizer, são anos em que eu cresci, que eu progredi, que eu evoluí na política, né? Inclusive, aumentei a minha votação, aumentei o meu prestígio, aumentei a minha força política. Isso não é normal no Brasil e nem no mundo. E eu hoje me vejo numa situação realmente fantástica. Tenho uma experiência acumulada, eu aprendi ao longo desse tempo todo. Eu acho que, se eu tive uma grande virtude, foi ser humilde para aprender. Eu busquei aprender com grandes mestres que Deus colocou no meu caminho. E acho que o que o Paganini quis dizer é que eu sempre conciliei a minha atividade regional, a minha atividade estadual, a minha atividade nacional na política, com a minha diferenciada ligação com Itapira. Itapira é realmente diferente. Eu tenho um relacionamento com a raiz da gente, é com a terra da gente, é com as pessoas que a gente conviveu na infância. Então, é uma ligação totalmente diferenciada. Assim como Itapira não divide o Totonho, eu também não divido Itapira com São Paulo e com o Brasil. Perfeito. De 76 para cá, com certeza, você passou por muitas alegrias, né? Viveu muitas alegrias. Você conseguiria dizer qual foi a maior? É muito difícil, é muito difícil. Foram muitas alegrias, momentos emocionantes, né? Sem dúvida alguma, a primeira vitória para a eleição de prefeito, uma eleição difícil. Eu morava em São Paulo há muito tempo, eu tinha 32 anos, eu enfrentei as forças políticas todas de Itapira, foi uma verdadeira revolução. Mas tive a posse como secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, a posse como deputado estadual, a posse como ministro, que foi muito emocionante. Foi uma caravana muito grande de São Paulo me prestigiar, daqui de Itapira, foi gente de carro, foi gente de avião, foi gente de ônibus. Foi um momento inesquecível. E depois da posse, houve uma solenidade no Ministério que foi marcante demais. Começou a solenidade com um pouco de vaia. Os funcionários estavam em greve do Ministério da Agricultura e terminou sob grande aplauso, e inclusive com o pessoal jogando papel picado, quando eu falei sobre o meu relacionamento com o funcionalismo de Itapira, da Assembleia e, sobretudo, da Secretaria da Agricultura de São Paulo. Que depois de todos os eventos oficiais, nós fomos jantar, a delegação de Itapira, digamos assim. E foi um jantar inesquecível, memorável. Naquela época eu tomava muito Campari e tinha um repórter que ficou o tempo todo me fiscalizando, né? E colocou que eu gostava muito de Campari na notícia, né? E eu fui dormir, me lembro bem, às 4h30 da manhã. E às 6h30 eu tinha que acordar para fazer o Bom Dia Brasil. Era o primeiro Bom Dia do Brasil que eu fazia como ministro da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária do país. Então foi difícil, eu comecei já meio sonado, né?
Mas foi boa, a entrevista foi boa. E o relacionamento com o presidente Itamar Franco, eu te diria que em todos os momentos foram marcantes. Eu acho que a minha despedida do Ministério, ele me levando até a porta do elevador e me dizendo o que disse, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, né? Então, agora, eu digo também com toda franqueza, a conquista da FATEC, no momento em que o governador Geraldo Alckmin assinou o convênio para a criação da FATEC de Itapira, também foi alguma coisa memorável. E eu diria também que a conquista das faculdades, das primeiras faculdades de Itapira, no Ministério da Educação, com o ministro Paulo Renato, o professor Digênio, o então deputado Aloysio Nunes Ferreira, são alguns momentos que eu mencionaria. É impossível você dizer qual o mais importante, né? São alguns momentos que eu reputo muito importantes na minha vida. Bom, obviamente você passou também por maus bocados. E dá para a gente relembrar o pior momento de todos eles? É muito difícil. A primeira ação civil pública que eu sofri foi por ter comprado a área que se transformou no loteamento Storlup. Eu tenho a impressão que isso, Nino, se tiver que fazer uma relação das melhores coisas que eu fiz na minha vida política, uma seria o loteamento Storlup, né? Porque além de implantar 1.100 lotes populares naquele loteamento, nós fizemos com que a família também implantasse mais perto de 1.000 lotes populares. Então, comprando uma área para fazer 1.100 lotes, nós conquistamos 2.100 lotes populares para a cidade, para a população de baixa renda. E está aí o Zé Tonoli atestando o acerto disso. O Lupe, eu sou processado até hoje por ter comprado aquela área, cujo lote ficou aí em R$100 e poucos para a prefeitura. E a prefeitura vendeu com lucro, e hoje esses lotes que as pessoas pagaram R$500 valem R$50 mil. Quer dizer, alguma coisa pela qual talvez eu merecesse um prêmio, e é um mix habitacional, é uma coisa inédita no Brasil. Foi a primeira vez que a Caixa Econômica Federal financiou lotes, ela sempre financiou casas, e ela financiou lotes. Então, é algo que eu merecia, um prêmio, na verdade eu merecia, eu acho que não tem algo similar no Brasil como o loteamento Storlup. Alguma coisa, um loteamento popular que deu tão certo quanto o Storlup. E, no entanto, eu fui processado e sou processado até hoje por isso. Faz quase 15 anos e o processo está na primeira instância ainda. Então, foi um choque terrível, eu me lembro, foram momentos indescritíveis, eu tenho a impressão que eu fiquei uns 2 anos praticamente sem dormir, entendeu? Porque não há nada que machuque mais do que injustiça, do que ingratidão, né? São as duas coisas que eu reputo que são mais violentas, as dores mais violentas que podem existir. Então, esse foi um momento, e depois a isso se seguiram outros processos, cada um, uma angústia, uma aflição, um desespero, né? Mas Deus me deu serenidade, a minha família me deu apoio, os meus amigos me deram apoio, e sem esse apoio, e o povo de Itapira me deu um apoio, sem isso eu não suportaria. Eu, sinceramente, cheguei a momentos de desânimo, a momentos de descrença, né? Mas tive forças para superar tudo isso. Eu reputo os processos, especialmente o primeiro, o mais marcante, que foi o do Lupe, né? E os outros. Inclusive um deles, que tem uma aparência que não quer dizer nada com a realidade, né? Foi montado para me fazer um monstro, entendeu? Mas, graças a Deus, perante todos os que me conhecem, inclusive, isso nunca me atingiu e nunca me afetou politicamente, nunca diminuiu o meu conceito de gente séria e gente honesta. Em que pé estão esses processos? Olha, eu tive no total aí perto de 40 processos, né, criminais, ações civis públicas, de todo tipo praticamente. E eu diria que hoje eu tenho aproximadamente uns 25 ainda em andamento. Nesta semana ganhei por unanimidade mais um no órgão superior do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e espero ganhar todos. Agora, é uma luta indescritível. Se eu mostrar o que eu vivo, talvez muita gente não acredite que alguém possa sobreviver com a quantidade de problemas que eu enfrento no dia a dia.
Principalmente por 38 anos, né? Principalmente por 38. Na verdade, a minha vida ficou interessante, né? Eu fui honesto até 2000, né? E depois fui desonesto 4 anos, na visão dessas pessoas, né? E depois voltei a ser honesto de novo, porque eu administrei orçamentos fantásticos, bilionários. A escritório da Petrobras em São Paulo tem um movimento, e é só o escritório de compras, igual da Prefeitura de São Paulo. Nós estamos falando em algo de 60 bilhões de reais por ano, né? Administrei Secretaria da Agricultura, Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Hoje são 3 ministérios. Aquele que era o meu Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária. Enfim, a presidência da Assembleia Legislativa, eu administrei, juntamente com os meus 2 colegas de mesa, orçamentos que somaram mais de 2 bilhões de reais em 4 anos, né? E fui honesto em tudo isso, né? Só fui desonesto aqui em coisas de 20 mil reais, de 50 mil reais, de 140 mil reais, coisas, quer dizer, uma coisa absolutamente inverossímil. Quem me conhece sabe que isso é impossível, né? Então, realmente, foi um período, mas que vem até agora, né? Quer dizer, começou, vem até agora. Eu acabei de te dizer, o processo do LUP é de 99 ou de 2000, e até hoje está aqui na primeira instância ainda. Quer dizer, é um negócio de doido, é uma coisa inimaginável, inimaginável. Existe a possibilidade desses processos atrapalharem aí futuramente as eleições? Suas? Existe, porque essa questão de foro privilegiado, na verdade, castiga quem se beneficia, entre aspas, dele. Por quê? Porque tira uma instância. Todo mundo no Brasil tem direito a 2 instâncias de julgamento. Você é julgado na primeira instância, digamos, aqui Itapira, aí você recorre para o tribunal. Como eu sou deputado, eu sou julgado pelo tribunal, né? Nas ações criminais. Então, o tribunal julgou. Se eu perder, como é um órgão colegiado, eu já fico inelegível. Quer dizer, eu não tenho nem oportunidade de ter 2 instâncias, né? Então, há essa possibilidade, sem dúvida alguma, e eu venho convivendo com isso. É simples. É como você andar a 200 metros de altura num fio de arame, todo dia, numa extensão de 300 ou 500 metros entre um prédio e outro, entendeu? Ou entre uma montanha e outra. Essa é a minha vida. E como que faz para não perder o ânimo, não perder o dinamismo, não perder a coragem de buscar mais coisas para a cidade e para o Estado? Você tem que ter uma fé inacreditável, em primeiro lugar em Deus. Eu sou uma pessoa temente a Deus, eu sou uma pessoa de fé. Eu rezo muito, eu peço muito a ajuda de Deus, dos meus santos protetores. Segundo lugar, uma família fantástica como eu tenho, né, que me ajuda, que me incentiva o tempo todo, não me deixa esmorecer. Amigos como eu tenho, e uma vocação política indestrutível. Quer dizer, é uma força que vem de dentro que faz superar. Agora, que realmente é uma coisa absolutamente anormal, O normal é a pessoa desistir, é a pessoa ter um fim trágico, é a pessoa sei lá o quê. Muito pelo contrário, eu enfrentei tudo isso e posso dizer que venci, porque eu fui deputado 2 vezes depois disso. Eu fui subprefeito de Santo Amaro depois de todas essas acusações. Eu fui o deputado mais votado do Estado de São Paulo, num município, aqui em Itapira, depois de todas essas acusações, né? Eu fui presidente da Assembleia 2 vezes, com 92 dos 94 votos, depois de todas essas acusações, né? E fui líder do governo Serra, do governo Alckmin, todos eles conhecendo todas essas acusações. Ou seja, não diminuiu em nada a confiança em mim daqueles que me conhecem. Então, isso também me animou muito e me deu muita força. Você falou em evolução, né, no início da nossa conversa, para chegar, para sustentar esses 38 anos de atividade política. A oposição lhe ensinou alguma coisa? Ensinou, a oposição sempre ensina. Você, inclusive, conviver com ela. Você aprende a conviver com a oposição. Hoje, sou uma pessoa que convivo com uma oposição muito contundente contra o governador Geraldo Alckmin, sou o líder do governador e tenho um relacionamento fraternal com os membros da oposição, todos, sem exceção. O Janazzi, que é do PSOL,
O Olímpio Gomes, que é do PDT, mas é talvez o mais combativo oposicionista hoje da Assembleia de São Paulo, a bancada do PT, a bancada do PCdoB, eu adquiri essa experiência, eu fui me moldando, né? Lógico que eu não comecei assim. Eu, quando tinha 32, 33 anos, era jovem, impetuoso, eu cometi muitas falhas, sem dúvida alguma. Eu não sou daqueles que, não, se eu voltasse a viver a minha vida, eu faria tudo exatamente igual. Não, eu mudaria muita coisa, que a vida me ensinou como é que você deve fazer. E aprendi muita coisa realmente com a oposição. Agora, a oposição construtiva, a oposição que te obriga, inclusive, a estudar, se aperfeiçoar, e te obriga, sobretudo, ao diálogo e a buscar o entendimento. Perfeito. Vamos agora voltar aqui para Itapira. Como está Paganini na prefeitura? Valeu a pena apostar todas as fichas nele? Valeu, valeu. Eu acho que nós redimimos Itapira. Itapira passou, não é nenhum interesse de criticar, por 8 anos catastróficos. Foi o pior tipo de administração que uma cidade pode ter, infelizmente. Não vou nem entrar em detalhes. O povo de Itapira sabe, e na eleição disse isso. Então, a esperança depositada no Paganini, ele procura corresponder. Eu vejo nele uma pessoa esforçada, honesta, bem intencionado. Lógico que ele não é um prefeito experiente, mas ele busca a experiência, ele segue as sugestões que a gente faz, enfim, ele discute, ele não é alguém que acata pura e simplesmente, um capacho, alguém que é mandado, como a oposição quer insinuar. Muito pelo contrário. Eu tenho muitas discussões com ele, inclusive, mas é uma pessoa que eu fico muito feliz de estar levando Itapira com honestidade, com vontade de fazê-la uma cidade cada vez melhor e sendo bem sucedido. Se você analisar todos os aspectos da vida de Itapira, sem a menor sombra de dúvida, melhoraram muito. Dentre as suas conquistas, deve ter alguma que você elegeu como essa eu tenho que conseguir antes de morrer. Existiu isso? Existiu, sem dúvida alguma. E, graças a Deus, eu consegui. Tomara que Deus fale, bom, não precisa morrer agora. Você já pode morrer tranquilo, mas eu vou dar mais um tempo para você. Mas é a FATEC, sem a menor sombra de dúvida. Há muitos anos, eu acalento esse sonho de Itapira ter uma faculdade pública, gratuita e de qualidade. E sonho a FATEC, muito mais do que uma unidade da USP, mais do que uma unidade da Unesp ou da Unicamp. Por quê? Porque ela é a faculdade do trabalhador. Ela é a faculdade daquele que vai sair e não vai ficar sem ter o que fazer com o diploma. Ela é a faculdade de quem vai usar o diploma, o seu conhecimento, para ganhar a vida, para subir na vida. Então, o governador Geraldo Alckmin foi o autor aí dessa conquista que me permite morrer realizado. Não estou realizado ainda, porque quero vê-la funcionando, quero vê-la instalada, mas sem dúvida alguma, a joia da coroa, a rosa azul do meu ideal. Eu acho que, com a FATEC funcionando, eu cumpri todos os meus objetivos em relação a Itapira. Dentre as suas ações, tem alguma que, aliás, você já disse isso, que não voltaria dizendo que faria tudo igual, mas dentre as suas ações, tem alguma delas que, se você pudesse voltar atrás, você não faria? Tem, sem dúvida alguma. A questão da Sabesp foi um erro que eu cometi, sem dúvida alguma. A questão das valetas da Santa Fé. São casos, inclusive, que marcaram negativamente os meus 38 anos de vida. Eu não tive só flores, não tive só rosas, não tive só aplausos, né? E nem fiz só coisas certas. Eu fiz algumas coisas erradas e essas duas são indiscutivelmente as duas coisas mais erradas que eu fiz ao longo da minha vida pública, sem dúvida alguma. Normalmente se valoriza as grandes obras, mas às vezes uma pequena obra, ela muda substancialmente a vida de algumas pessoas. Você viu dentre as suas obras alguma nessa condição? Sem a menor sombra de dúvida. Eu diria que no meu primeiro ano de mandato, eu implantei um serviço municipal de saúde que não tinha na prefeitura.
O serviço de saúde da prefeitura era uma pessoa e um telefone. O que ele fazia? Ele destinava a ambulância para quem solicitava. Era só isso, não tinha um funcionário, não tinha nada. Hoje, o Serviço Municipal de Saúde de Itapira tem um hospital municipal, tem o pronto-socorro, tem as unidades básicas de saúde, tem serviço odontológico, tem fisioterapia, tem perto de 1.000 funcionários. Então, foi uma coisa de uma importância extraordinária na vida da cidade, né? Construímos casas populares. Se falava em toda eleição, durante 30, 40 anos, aqui ia-se fazer um pronto-socorro, nós fizemos um serviço municipal de saúde, ia-se fazer casa popular, nunca houve, só havia inscrição em véspera de eleição, né? E faculdade. E nós tudo isso conquistamos, mesmo as faculdades. Mas o que marcou, por que eu me projetei politicamente em Itapira e na região? Por fazer asfalto, que é uma coisa que a população pagava. Das coisas que eu fiz, era mais fácil de fazer. É lógico que peguei uma Vila Ilse, onde o arruamento era catastrófico, não tinha esgoto, não tinha... Enfim, deu trabalho, sem dúvida alguma. Mas perto das outras coisas, departamento de esporte que não tinha, departamento de promoção social que não tinha. Mas o que fez bem o asfalto? Agora, muita gente fala assim, poxa, mas como dá Ibope, como dá para dizer? Vai morar numa rua do Cubatão sem asfalto. Vai morar numa Avenida Brasil sem asfalto. Numa Castro Alves sem asfalto. E seja dona de casa. Por isso que eu sempre tive mais prestígio entre as mulheres e as donas de casa do que entre os homens. Porque elas é que sofriam barbaramente com a poeira e com o barro, né, das ruas não asfaltadas de Itapira. E agora, eu cito coisas até menores, sabe, que marcam profundamente. E, inclusive, o coração da gente, servem como estímulo. O povo valoriza muito isso. Tem atitudes minhas que valeram mais do que 1000 comícios. Por exemplo, quando houve a enchente de 1999, eu fiquei 48 horas sem dormir e trabalhando ininterruptamente, correndo o Ribeirão da Penha de ponta a ponta, atendendo, comandando uma equipe que ficou comigo lá, o FIFA, o Zé Maria, o Gandula, o Hermes. Nós ficamos 48 horas. Isso daí dá uma identificação com o povo, fala, pô, esse cara é igual a gente, esse cara sofre, esse cara tem sentimento, né? Então, eu acho que eu daria aqui milhares de exemplos de coisas pequenas que valem mais do que grandes obras. Você fala com muito carinho dos seus netos, né? Que país você gostaria de entregar a eles? Bem diferente do nosso Brasil atual e do Brasil que se afigura como o país que nós vamos viver. Eu tenho uma grande preocupação a esse respeito. Nós estamos entrando numa fase terrivelmente problemática, preocupante, né, inclusive, de uma verdadeira guerra entre irmãos, que nós nunca tivemos no Brasil, nunca tivemos. Tivemos uma revolução constitucionalista, outras revoluções, mas eminentemente políticas. Agora não. Agora nós estamos entrando num momento, já há algum tempo, e isso está se agravando dia a dia, que a gente fica falando, meu Deus do céu, eu vejo cenas na televisão, né, que eu penso que é no Afeganistão, na Síria, no Iraque, e é aqui no Brasil, é aqui em Campinas, é aqui em São Paulo, é no Rio de Janeiro, né? Vejo ontem, essa madrugada, eu perco muito sono, durmo muito mal. Essa madrugada eu vi uma matéria na Record News, assustadora, sobre o Hospital Salgado Filho, no Rio de Janeiro. É uma coisa bárbara, bárbara. Você parece que está vendo filme dos países mais pobres da África. Então, eu queria um país justo, um país desenvolvido, como o Brasil pode ser, né? E ele não só não melhorou como devia, como está piorando muito. Essa situação de violência e de guerra entre irmãos é uma coisa assustadora, e principalmente o aumento da criminalidade. E nada se faz de verdade para combater isso. A legislação é a mesma, obsoleta, arcaica. O contrabando, que é o grande fomentador do crime organizado, continua inatacado, né? As prisões, olha aí, são uma vergonha nossa para o mundo. São depósitos de presos. Isso está aí a ONU delatando o Brasil, né?
Então, é altamente preocupante, eu lamento muito, eu gostaria de ver, eu vi mudanças, vi períodos bons, agora nós estamos vivendo um período catastrófico, a meu ver, da vida nacional em todos os seus aspectos. E dos seus filhos? Eles não buscaram a carreira política, né? Como se apregoava, né? Sempre se dizia que você só deixaria a política quando um dos seus filhos assumisse. E eles acabaram se tornando grandes profissionais. O fato deles não terem seguido os seus passos, isso o entristece? Não, pelo contrário, me alegra. Eu não gostaria que eles tivessem seguido os meus passos e entrado na política. É um contrassenso, porque, ao mesmo tempo, eu me sinto realizado, eu acho que valeu a pena toda a minha luta, né? Mas eu não queria. Minha mãe, quando eu fui indicado candidato, ficou de cama, né? Porque ela foi filha de prefeito, meu avô foi prefeito de Limeira e esposa de prefeito. Meu pai foi prefeito 2 vezes de Itapira. E ela dizia, eu não quero que um filho meu seja prefeito, né? O que só durou também até o primeiro comício, porque no primeiro comício ela já estava em cima do caminhão comigo, né? Mas eu também, sinceramente, fico muito feliz que eles não tenham caminhado, porque a política no Brasil é bastante ingrata. Eu sou feliz, eu sou uma pessoa vitoriosa, digamos assim, me realizo, tive oportunidades fantásticas, de conhecer o Brasil inteirinho, de conhecer vários países do mundo, né? Mas eu acho muito sacrifício do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar. Então, fico muito feliz que os meus filhos tenham vingado nas suas profissões, nas suas atividades, embora me acompanhem a política do Brasil para a passo e sejam grandes companheiros meus, mas eu prefiro que eles assistam à minha luta e me ajudem como torcedores e não como atores da política. Mas política está no sangue, né? E você acha que, de repente, ela pode ser aflorada em um deles? Olha, eu vou aqui fazer um comentário. Os 3 têm grande ligação com a política, e tem a política no sangue, sem dúvida alguma, os 3 filhos. O Duíque mais em relação ao Du, mas eu tenho a impressão que quem tem mais veia política é a Larissa. E eu peço a Deus que mantenha a Larissa afastada da política para sempre. Você deve ter tido alguns momentos em que a vida da sua família ou dos seus filhos acabaram se cruzando, né, com as suas atividades políticas. Teve algum fato marcante? Bom, se eu não tivesse o Eduardo Sec Munhoz como advogado, eu não teria sobrevivido ao massacre que eu sofri do Ministério Público e do Judiciário. Então, essa foi uma importância vital para a minha sobrevivência, inclusive, porque ele é extremamente competente, é um dos melhores advogados do Brasil, eu falo isso sem ser um pai coruja, porque é verdade, e ele pôs, além da sua competência, uma dedicação anormal. Quando eu fui denunciado pelos grandes jornais de São Paulo, na época da minha eleição, para o 2º biênio na Assembleia Legislativa, às 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, eu era acordado por um telefonema dele que já dizia, hoje saiu na Folha tal coisa, ou vai sair ainda tal coisa, já está feita aqui a resposta, já estou mandando, veja aí o que você acha, veja o que você corrige. Ele chegou a vir para Itapira, para fazer defesas, voltar para São Paulo, de São Paulo voltar para Itapira no mesmo dia. O que ele fez, e com a capacidade dele, é que me permitiu sobreviver. Então, agora, tem momentos fantásticos. Ele recentemente foi fazer uma palestra na Universidade de Salamanca, que é a mais antiga da Europa, na Espanha, e nesse mesmo local eu fiz uma palestra como secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. O Duíque, por exemplo, que é hoje um empresário, né, bem-sucedido, foi a Jerez de la Frontera, foi a Puerto Santa Maria, de onde saiu Colombo para descobrir a América, e se associou a uma empresa de 241 anos da Espanha, Osborne, e também onde eu estive, nessa mesma viagem que eu fui para Salamanca. Então, são coisas assim que me aproximam da atividade política e me aproximam da minha família, né?
E eu vou comemorando os feitos deles, passando pelos caminhos que eu já passei. O que você espera do futuro e o que Itapira pode esperar do seu futuro? Olha, eu sou candidato novamente a deputado estadual, se nenhum óbice legal acontecer. Espero ser reeleito, espero dar a minha contribuição e continuar trabalhando por Itapira. Nesta semana, nós estivemos, o prefeito Paganini e eu, com o secretário adjunto da Saúde e conseguimos uma coisa fantástica para a saúde de Itapira, mais uma coisa fantástica. 2.400.000 de auxílio de custeio para a saúde de Itapira. E praticamente um desafogo para a saúde continuar bem e melhorar até o fim do ano. Então, veja, Nino, é permanente a nossa luta. Agora, a ênfase maior é habitação esse ano, é habitação e indústrias. Então, eu estou todo dia em contato com o prefeito Paganini nesse sentido, e se Deus quiser, nós vamos conseguir. Então, Itapira, o que pode esperar é a mesma dedicação, o entusiasmo é o mesmo de 38 anos atrás, a capacidade de entender e de viabilizar as coisas é muito maior. Hoje, o relacionamento que eu tenho é fantástico, é extraordinário, a nível nacional, inclusive. Os sócios espanhóis do meu filho queriam conversar com o governador de São Paulo e de Minas. Eu marquei, tanto com o governador Occo como com o governador Anastasia, que é um grande amigo, né? Enfim, então, a capacidade de obter as conquistas que a gente espera é maior, a vontade é a mesma, e hoje a gente tem um companheiro extraordinário, que é o Paganini, na luta. Então, eu tenho certeza que Itapira pode esperar muito resultado positivo. E o que eu espero é continuar a prosseguir nesse caminho, obtendo não só para Itapira, mas nessa mesma audiência que nós tivemos na saúde, eu consegui um grande benefício para para Vargem Grande do Sul e para Amparo, coisas fantásticas para a área da saúde de Amparo. Então, eu diria que eu quero prosseguir nessa faina, fazendo da política um sacerdócio, da política a arte de servir, de lutar pela realização dos anseios populares. O deputado está aí com uma agenda lotadíssima para hoje. As suas considerações finais? Olha, apenas agradecer a Deus, né? Agradecer a minha família, agradecer aos meus amigos. Essa festa eu quero registrar um agradecimento especial ao Fran Miranda, que teve a ideia de fazê-la, que assumiu o comando dela, né? E o Paganini, juntamente com alguns auxiliares dele, que o ajudaram também. E a todos aqueles que foram, acho que foi uma festa maravilhosa, eu não conheço na história de Itapira uma festa tão bonita a alguém como essa, né? A um político, né? Como essa. Então, agradecer ao povo de Itapira, todo o apoio, todo o incentivo e toda a consideração que tem tido comigo. Eu ando na rua, é festa. É uma festa, as pessoas, não só as crianças, as pessoas de mais idade, mas todo mundo, os jovens principalmente. Então, Nino, eu quero pedir a Deus que me dê forças para continuar nessa faina e poder dizer, valeu realmente a pena. Apesar de todos os percalços, de todas as dificuldades, o resultado da minha dedicação aos 38 anos de vida pública valeu e compensou.